Jesus ensinou algo muito importante sobre atenção e foco quando ele disse que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Isso está escrito em Mateus 6,22. E nesse ensinamento, os olhos representam aquilo que você escolhe observar e alimentar dentro de si. Quando a mente se fixa constantemente em medo, escassez ou preocupações, esse estado começa a dominar o seu campo emocional, seu campo eletromagnético. E quando a atenção ela for direcionada de forma consciente, algo começa a mudar dentro de você. E hoje você vai começar a perceber para onde a sua mente está indo durante o dia. Na física quântica, existe um conceito chamado colapso de função de onda, que antes de uma medição acontecer, uma partícula ela pode existir em várias possibilidades ao mesmo tempo. E esse estado é chamado de superposição. Quando ocorre a observação, ou a medição, uma dessas possibilidades ela se torna o resultado observado. Então diz que a função de onda ela colapsa um estado definido. Esse conceito inspirou uma reflexão interessante. A realidade ela pode existir primeiro como um conjunto de possibilidades, até que algo direcione a observação para uma delas. E o exercício de hoje trabalha exatamente esse princípio no campo da mente. Quando você direciona conscientemente o foco da sua atenção e começa a treinar a sua mente a sair de padrões automáticos de preocupação e escassez e passa a observar outras oportunidades que antes elas estavam fora do seu campo de percepção, você começa agora a ter um colapso da função de onda diferente. A mente humana ela funciona como um direcionador de atenção. Todos os dias existem milhares de acontecimentos ao nosso redor. Mas a forma como você percebe a realidade, depende muito do que a sua mente escolhe observar. Muitas pessoas elas passam anos vivendo com o foco no automático, sempre com o foco em problemas, sempre com o foco em preocupações, escassez, frustrações e até mesmo coisas que não têm um valor real agregado, como futebol, pessoas que ficam com o foco da vida delas absolutamente no time de futebol, outras com foco absoluto na política, outras com foco absoluto em qual tipo de doença novo que está saindo. Então, onde o seu foco está, algumas pessoas sabem exatamente todos os acidentes que estão acontecendo na cidade e quem é a pessoa, inclusive, de qual família, quem é o pai, quem é o tio e é dono de qual mercado. Percebe como isso é interessante? Algumas pessoas sabem neste momento exatamente cada detalhe do que está acontecendo na guerra que está acontecendo em outro país, em outro continente. Agora, tenham atenção e sejam sábios. Eu não estou dizendo para nós negligenciarmos o mundo, eu estou dizendo para você direcionar e canalizar o seu foco e sua atenção naquilo que realmente importa, tá bom? Porque com o tempo, isso cria um estado interno constante de tensão e negatividade. Isso produz um eletromagnetismo. O exercício de hoje não é para você forçar pensamentos positivos, mas simplesmente começar a perceber onde a sua mente está indo. Porque quando você percebe um padrão e reconhece, você começa a ter uma possibilidade de escolha. E agora escolher algo diferente. Tá? Passar a escolher algo diferente. E quando eu entendi a neurociência por trás disso, foi onde realmente fez total diferença para mim. O cérebro humano tem o que os cientistas chamam de viés da negatividade. Ele foi programado evolutivamente por décadas para detectar ameaças e processar eventos negativos com 5 vezes mais intensidade do que eventos positivos. Isso foi útil lá no passado quando a gente precisava fugir de predadores, mas hoje, na nossa vida moderna, esse mecanismo ele acaba atrapalhando a nós do que nos ajudando. A mente fica num estado permanente de varredura de problemas e o que ela encontra, ela amplifica, porque ela está sempre colocando o foco em potenciais negativos, como se aquela situação fosse te causar risco de vida e te colocar em um estado de morte. Então, o seu cérebro, o seu corpo acaba estando a todo momento funcionando num estado de sobrevivência, com o sistema límbico e a amígdala completamente em alerta. Isso diminui até mesmo a sua imunidade, pois o seu cérebro, quando ele está em um formato de sobrevivência, ele passa a dedicar energias simplesmente para reação e ele para de enviar energias, por exemplo, para cuidar do seu corpo em coisas normais, que ele deveria estar funcionando em padrões normais. Só que como ele está fugindo de algo, como se estivesse fugindo de um predador,
agora ele não tem energia para novas oportunidades. E é por isso que você pode ter 10 coisas boas acontecendo e uma ruim, e a única coisa que fica na sua cabeça é aquela coisa ruim que está acontecendo. Isso não é uma fraqueza sua, é a biologia nossa que foi moldada dessa forma, e através da epigenética isso foi transferido para o seu DNA, tá bom? Mas isso é uma biologia que pode ser reprogramada. Pode ficar tranquilo quanto a isso, é justamente isso que estamos fazendo. E foi exatamente isso que Jesus fez diante dos 5 pães. Ele tinha 5 pães para 5.000 pessoas. Uma situação onde qualquer tipo de mente que está focada no problema, ela enxergaria como algo impossível, porque potencializaria mais ainda o problema, na verdade. Só que Jesus não focou naquilo que faltava, ele colocou o foco no que tinha e direcionou sua atenção. E o campo colapsou a abundância, porque ele direcionou a atenção para a abundância, ele direcionou a atenção para aquilo que realmente fazia sentido. Direcionar a mente não é fingir que os problemas eles não existem, é você aprender a treinar o cérebro a enxergar também aquilo que está funcionando. E ao fazer isso, você muda o seu filtro, pelo qual você percebe a realidade. Vou te dar um exemplo no seu relacionamento, tá? Ninguém é 100% mal, não existe isso. Só que normalmente nós fomos treinados para olhar para a nossa própria família, olhar para nós mesmos ou para o nosso próprio parceiro e apontar o dedo e reconhecer nele somente os pontos negativos. Então a gente sabe listar 3 folhas de pontos negativos do nosso parceiro, mas se dermos na nossa mão, a gente não lista 3 linhas. Ora, que incongruência, né? E se ao invés de listarmos os pontos negativos do nosso parceiro, agora vamos listar os pontos positivos? A partir do momento que você conseguir canalizar o foco da sua atenção, do seu cérebro, para aquilo que existe de bom no mundo, o mundo se tornará melhor. Seu marido se tornará melhor, sua esposa se tornará melhor, você se tornará melhor, seu emprego, seu serviço, a sua empresa se tornará melhor, seus colaboradores se tornarão melhor, até o seu patrão se tornará melhor. E quando tudo começar a se tornar melhor, seus resultados também serão melhores. A sua frequência terá mudado. Percebe que muda completamente toda a sua vida? Simplesmente a questão de definição de foco. Percebe o quão isso é forte? Pois bem, durante o dia de hoje, você vai ter uma tarefa para observar o foco da sua mente. Você vai observar, ao menos, 3 momentos específicos. O primeiro, quando alguma coisa dá errado, você vai perceber qual que é o primeiro pensamento que aparece. Qual que é a resposta automática do seu cérebro quando algo que você não queria aconteceu, algum problema, alguma situação, você não queria que fosse daquela forma. Qual que é a primeira resposta automática? Segundo, quando você pensa sobre o seu futuro, observe se a sua mente ela tende mais para preocupações, para ansiedades ou para possibilidades. Possibilidades de futuro melhor, esperança, ansiedade por medo ou ansiedade por querer que chegue logo no futuro para que você viva aquela nova realidade, tá bom? E terceiro, quando você fala sobre a sua própria vida, preste atenção nas frases que você usa para descrever a sua realidade, para descrever a si mesmo. O objetivo aqui não é você julgar os seus pensamentos, é apenas perceber para onde a sua mente está indo, para onde ela está direcionando automaticamente, tá bom? Algumas pessoas, você vai perceber que algumas pessoas, elas olham para si mesmas e se autodepreciam. Elas olham para si mesmas e se autonegligenciam. Porque eu tô feia, eu tô gorda, eu tô magra, eu tô alto, eu tô baixo, qualquer tipo de coisa. Agora, se formos olhar para o mundo, aprende isso aqui, essa frase ela é magnífica. O mundo, ele não é bom ou ruim, depende para qual lado você queira olhar. O mundo não é limpo ou sujo, depende para onde você queira olhar. Porque se você tiver com um padrão e permanecer nesse padrão de olhar sempre a sujeira, eu posso te colocar numa sala completamente limpa e branca. Você vai acabar olhando para o grão de arroz que caiu no chão. Sabe? Então, a partir de agora, a gente vai começar a olhar para onde nossa mente está sendo direcionada de forma automática, tá bem? Declaração escrita no seu diário hoje. Você vai colocar uma declaração: eu começo a perceber e direcionar o foco da minha mente. Você vai escrever essa declaração no seu dicionário,
para reforço mental. Lembra? O cérebro responde a palavras. Você vai escrever isso agora e vai fazer uma pergunta de alinhamento para você responder no seu diário depois. A pergunta é: que tipo de pensamento costuma ocupar a minha mente com mais frequência? Interrogação. Você pode responder ela agora ou no final do dia, tá bom? Final do dia, formulário para listar. Você conseguiu observar os seus pensamentos hoje? Sim, parcialmente, tive mais dificuldade. Em algum momento você percebeu um padrão automático? Coloca lá se percebeu, se não percebeu o padrão automático. Qual pensamento apareceu com mais frequência no dia de hoje? Você vai dar uma resposta curta para isso. E também tarefa, pequena ação coerente no dia de hoje, tá? As 3 vezes ao longo do dia, você vai parar por alguns segundos e vai alinhar ali, se perguntar, vai analisar sua vida, perguntar para si mesmo aonde a sua mente ela está indo, para onde que está o foco da sua mente. Pare para pensar sobre os seus próprios pensamentos por pelo menos 3 vezes no dia de hoje, tá? Esse pequeno gesto já começa a desenvolver algo muito poderoso dentro de você, que é consciência sobre o seu próprio foco. O que você foca, cresce. Assuma o direcionamento do seu cérebro, da sua mente, como um observador.